Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 2. Vendo isso, os fariseus disseram a Jesus: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. E o que é, meus irmãos e minhas irmãs, que os discípulos de Jesus estavam fazendo? Eles estavam apanhando espigas para comer. E qual era o problema? Porque eles estavam comendo as espigas? Não, porque eles estavam retirando as espigas, porque retirar espiga, colher espiga era considerado um trabalho. E no dia de sábado você não podia fazer nenhum tipo de trabalho. Mas Jesus os repreende, dizendo: não, vocês estão entendendo tudo errado. O problema não é retirar as espigas. O que o preceito nos pede é que a gente não trabalhe no dia de sábado, quer dizer, não faça do sábado um dia de trabalho normal como outro qualquer, mas que a gente o consagre ao Senhor nosso Deus. O que os meus discípulos estão fazendo não é um trabalho, eles estão com fome, estão precisando se alimentar, são duas coisas distintas, coisas diferentes. Se vocês não são capazes de compreender, então há muita dureza em vosso coração. Porque vocês estão querendo impor a eles, que eles então fiquem com fome, só porque não quebraram as espigas no dia anterior. Não é assim. O nosso Deus não é um Deus punitivo, não é um Deus que nos condena, não é um Deus que fica esperando a gente errar para poder nos dar uma multa, como se fosse um guarda de trânsito. Não. Nosso Deus, ele olha para a gente e não vê somente o nosso pecado, ele vê o contexto de toda a nossa vida. É interessante quando a gente, por exemplo, trata sobre aquilo que a igreja nos pede. Faltar à missa no domingo é um pecado grave, a gente deve ir. Mas imagine que você esteja indo para a missa. De repente você presencia um acidente de trânsito e tem alguém ali precisando de socorro. O que você faria? Você diria: ah, meu Deus do céu, mas esse é o último horário de missa, porque é domingo à noite. Eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou ir para o inferno. Então, vai para a missa e vai deixar a pessoa sem socorro? É claro que não. Você deve ficar ali, ao lado da pessoa, dar o socorro, tudo o que precisa, até o momento em que a sua ajuda não seja mais necessária. E se você o faz, você não comete nenhum tipo de pecado, porque Deus está vendo a sua prática do amor e da misericórdia. Lembremos-nos então, irmãos e irmãs, que toda a legislação do Senhor é para nos ensinar a amar. E todos nós que praticamos os mandamentos do Senhor devemos entender isso. Porque quanto mais a gente pratica, mais a gente corre o risco de ser implacável com os outros. Só porque a gente faz, a gente quer obrigar todo mundo a fazer da mesma forma, sem levar em consideração o contexto e a situação uns dos outros. Como Deus é misericordioso e disse que quer misericórdia e não sacrifício, que sejamos misericordiosos como nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.